nossa aula 10 é o estudo de ondas. Uma onda ela pode ser classificada quanto à sua direção de vibração em ondas longitudinais, que são aquelas que a vibração e a propagação elas são longitudinais. Então ela vibra longitudinalmente a sua propagação. E a onda pode ser também transversal, quando o modo de vibração ela é transversal em relação à direção de propagação. Quanto à natureza, uma onda pode ser classificada em onda mecânica, que são as ondas que necessitam de um meio material para se propagarem, e o maior representante, o mais famoso, é o som. Então, o som é um exemplo de onda mecânica, ela é também longitudinal e ela não se propaga no vácuo porque as ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagarem. E as ondas eletromagnéticas, o nosso maior exemplo é a luz. Ela se propaga no vácuo porque ela não necessita de um meio material para se propagar. Uma onda longitudinal também pode ser comparada a uma onda transversal se a gente pensar da seguinte forma: compressão, rarefação, compressão, rarefação. Esse ponto mais alto é chamado de crista da onda, esse ponto mais baixo, vale da onda, ou também depressão, e a distância entre duas cristas é chamado de comprimento de onda. Nós vamos representar através da letra grega lambda. Então, comprimento de onda, a distância entre duas cristas. A distância entre duas cristas também é igual à distância entre dois vales ou duas depressões. Então, comprimento de onda também pode ser a distância entre dois vales. Nós vamos representar a metade dessa distância, ou seja, do ponto médio até o ponto mais alto, ou do ponto médio até o ponto mais baixo, até o vale, nós vamos chamar de amplitude. Então, a amplitude de uma onda vai ser a metade entre o máximo e o mínimo, ou do meio da onda até o ponto mais alto, do meio da onda até o ponto mais baixo. Essa distância é chamada de amplitude. A velocidade v de propagação da onda no meio material ela é dada por lambda vezes a frequência. Essa também é a equação fundamental da ondulatória e que a gente vai decorar, vai memorizar através da frase veja o que uma lambda faz, ok? Se a gente for pegar o espectro eletromagnético, nós vamos ter desde ondas na faixa de 100 metros de comprimento de onda até 10 a menos 12 metros de comprimento, ou, já que V igual a lambda F, quanto maior a velocidade, menor o comprimento de onda. Quanto menor a velocidade, maior o comprimento de onda. Elas são inversamente proporcionais, já que a velocidade de uma onda eletromagnética ela é constante e vale 3 vezes 10 a oitava, que é a velocidade da luz. Em termos de frequência, temos aqui desde a frequência mais baixa, da ordem de 10 ao quadrado, 10 ao cubo, até 10 a 20, 10 a 22 Hz. Passando então por ordem de frequência, da frequência mais baixa para a frequência mais alta, as ondas de rádio, as ondas de rádio AM, FM, as ondas de conversação do exército, da polícia militar. Nós temos depois as micro-ondas, nós temos o infravermelho, já é uma frequência abaixo da frequência visível. Então, na faixa em que nós enxergamos as ondas eletromagnéticas, nós temos aí na faixa de 10 a 14. Então, ela varia mais ou menos de 4 vezes 10 a 14 até 7 vezes 10 a 14.
é a faixa de frequência que nós conseguimos enxergar. Abaixo dessa frequência, nós temos o infravermelho. Então, infravermelho não é visível. E aí temos a faixa visível: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Acima do violeta, já não mais visível, nós temos o ultravioleta. E a partir do ultravioleta, nós já falamos em radiação, porque ela pode ser cancerígena. Quanto maior a frequência, maior a penetração, mais cancerígeno ele é. Uma luz natural, que a gente chama de luz branca, quando ela incide num prisma, e essa foi uma experiência feita por Isaac Newton, ela se dispersa nas 7 cores do arco-íris. Então, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Se a gente pegar os extremos, o vermelho e o violeta, nós podemos falar que, em termos de desvio, o vermelho é o que menos se desvia da sua trajetória original e o violeta é o que mais se desvia da trajetória original. Isso, para a gente guardar, nós podemos pensar na luz como se elas fossem bolinhas, como elas fossem corpúsculos. Então, pegando a teoria corpuscular da luz, quanto maior a velocidade, menor vai ser o desvio. Quanto menor a velocidade, maior vai ser o desvio. Então, pensando em termos de velocidade, pensa em algo muito veloz que seja vermelho e algo muito lento que seja violeta. Por exemplo, carro de bombeiro, carro de funerária. Quem que é mais veloz? O carro de bombeiro. Então, o vermelho, em termos de velocidade, ele é maior, violeta menor. Mais veloz, desvio menor. Menos veloz, desvio maior. Esse índice de refração não é que a cor tenha um índice de refração, tá? O material, no caso esse prisma, ela apresenta um índice de refração menor para a luz vermelha, maior para a cor violeta. Em termos de frequência, o vermelho tem uma frequência menor, lembra que ele está na faixa do infravermelho, e ultravioleta, então violeta está numa frequência maior. Em termos de energia, pensa que aquelas que têm uma frequência maior, elas têm mais energia, portanto, um maior poder de penetração e uma maior chance de produzir câncer. Essa relação entre energia e frequência, ela tem uma equação, E igual a HF, onde H é a constante de Max Planck. Então, essa daqui é a equação de Max Planck. Energia associada à frequência através da constante de Max Planck. E é isso. Em termos de teoria, para nós é só isso para essa semana. Os exercícios estão aí. Qualquer dúvida, estou de plantão no WhatsApp. A entrega dessas atividades até 21/7 nesse e-mail, e agradeço aquelas pessoas que têm colocado Liceu Paulo Freire, 3º ano, antes do glorioso nome, porque isso me facilita em muito a separação e o arquivamento das atividades de vocês. E não esqueçam de registrar a presença no YouTube assim que você assistir a aula. Ok? Para essa semana é só. Fique com Deus e tchau, tchau.